Se você chegou aqui porque o Senhor te trouxe, amém? Então, vamos nos aquietando, vamos sentando, deixando o Senhor falar ao teu coração. Queria pedir para que os irmãos abrissem a palavra em Salmos 121. Talvez você passou um dia atribulado, um dia cheio de trabalho, um trabalho cansativo do dia a dia, a correria, mas agora é o momento de você se aquietar, o momento que o Senhor preparou para você estar aqui. A palavra do Senhor nos diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, e o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Talvez você já tenha lido esses salmos, às vezes você já pode ter ouvido várias vezes, em ministrações, até mesmo o pastor trazendo, mas a palavra do Senhor diz que todas as manhãs se renovam as palavras do Senhor. Então eu tenho certeza que de alguma forma esse salmo veio de encontro à sua necessidade de hoje. Talvez você fala, mas não é para mim, mas com certeza a porção para o teu irmão. Mas a palavra do Senhor nunca volta vazia, e Ele encontra a terra, Ele encontra aonde recostar. A palavra do Senhor é como a cabeça do Senhor, que estava naquele barco à meia tempestade, e Ele estava dormindo. A palavra do Senhor nos traz a paz, nos traz a tranquilidade. E é nessa palavra que eu quero trazer essa noite, que você pode estar passando por tribulações, você pode estar passando muitas dificuldades financeiras, dificuldades até mesmo na família, com doenças. Eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor sabe do teu interior. Mas o mesmo Deus que conhece o seu interior, Ele quer ouvir do seu lábio, a sua palavra tem poder. E quando você fala, Senhor, eu venho trazer aqui a minha dificuldade. Se eu estou aqui, não é para sentar no banco, não é para ouvir um louvor bonito, não é para ouvir uma palavra apenas. Eu vim aqui porque o Senhor se faz presente, e o Senhor é o meu refúgio, do Senhor vem o meu socorro. É como a palavra acabou de nos dizer, eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então o socorro vem do Senhor, não vem do pastor Ricardo, não vem da pastora Débora, não vem dos levitas do Senhor, não vem dos adoradores. A palavra diz, o meu socorro vem do Senhor. Então tudo que você necessita, tudo que você tem para falar, tudo aquilo que você vem buscar, é somente o Senhor que pode te dar, irmão. É o Senhor que pode te dar. Então desse altar sairá aquilo que você necessita essa noite, seja através da palavra, seja através do louvor, porque o Senhor se manifesta através dos louvores, o Senhor manifesta através da palavra, porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele se faz presente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a porta aberta, Ele também é a porta fechada. Ele é o sim, Ele também é o não que Ele te fala, porque é o sim melhor para você. Então não é aquilo que você quer, não é da forma que você quer, mas como o Senhor quer para você. Então esse é o nosso Deus, Ele quer o nosso melhor, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, ó Pai, essa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, entregar ao Senhor, ó Pai, o louvor dessa noite, a palavra que o Senhor já colocou no coração da tua serva. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra, Senhor, penetra, Senhor Deus, em juntas e medulas, Senhor
nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra é como uma espada flamejante, aquilo, Senhor Deus, que corta, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que dissipa as trevas. Então, Pai, em nome de Jesus, todo esse ambiente, toda a nossa vida, nós queremos entregar ao Senhor. Que o teto, o piso, as paredes, as entradas e saídas deste lugar sejam selados e revestidos com o sangue do Cordeiro Eterno. O poder, ó Pai, do Teu sangue, Seu Deus, seja sobre esse lugar, sobre a nossa vida, seja sobre a nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o entendimento do Teu povo, abra, Senhor Deus, os ouvidos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que o coração e a mente dos Seus filhos estejam cativos ao Teu falar, ao Teu ministrar e o Teu agir essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e pelo Espírito Santo eu Te agradeço, Pai. Amém. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, creia que você não está só. Declare: o que dizes sobre mim não pode, jamais se frustrará, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir e até o fim contigo. Cumpra em mim Teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Tua destra me sustenta, Tua destra me sustenta. Deus do impossível, Deus do impossível.
do impossível, que me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. E nós cremos no que a Tua palavra diz, que nós nos já chegamos diante do Senhor com o nosso coração contrito e quebrantado. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor se inclina àquilo que estamos dizendo, àquilo que estamos suplicando. Os Teus ouvidos se inclinam para nós, porque nos achegamos diante do Senhor. Mais perto de Ti nós queremos estar, Pai, porque diante do Senhor há provisão, diante do Senhor há segurança, diante do Senhor nós encontramos respostas, nós encontramos alívio. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Eu me tornei. Declarem. Eu quero estar junto aos Teus pés, junto aos Teus pés, Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. tudo que há em Tudo que há em mim, oferte a Ele nessa noite. quero Te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado diante daquilo que o Senhor tem se comparado e daquilo que ganhamos. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as
circunstâncias que você esteja passando. Louve ao Senhor, porque em meio aos louvores o Senhor trará refrigério, o Senhor trará alívio, o Senhor te sustentará em meio às lutas, em meio às provações, em meio às ondas, em meio às aflições. O Senhor está por perto. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus, te louvarei. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Aleluias, glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes? Estou muito feliz, muito honrada, muito grata ao Senhor por estar aqui, trazendo uma palavra para vocês. Podem se assentar, por favor. Hoje eu quero ministrar uma palavra, que eu acho que eu ouço essa palavra já tem uns 16 anos. Diariamente. E há uns 3 anos, essa palavra começou a fazer mais sentido na minha vida. E esse ano, essa palavra começou a queimar no meu coração. E há uns meses, o Senhor tem ministrado ao meu coração. Num tempo de oração com o Senhor ministrou ao meu coração. Ele falou assim: filha, eu quero que você ministre essa palavra, eu quero que você declare essa palavra. Seja nos vales, seja nos montes, aonde você for, eu quero que você ministre essa palavra. Quem adivinhar a palavra que eu vou falar hoje, eu vou dar um chocolate da Rafa no final do culto. Hoje eu vou falar sobre o Deus fiel. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4. Essa palavra do Deus fiel, ela curou meu coração nos vales, e ela alinhou meu coração nos montes, nos dias bons. E é uma palavra que eu estava falando, compartilhando com a Sofia. Meu marido está longe, ou eu ministro para a Sofia, ou eu ministro para o meu cachorrinho em casa. E eu estava ministrando para a Sofia, eu falei assim: Sofia, eu creio de todo o meu coração que essa palavra, eu, você, o Vanderlei, nós iremos carregar até o final das nossas vidas sobre o Deus fiel. A palavra diz assim: Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Na Bíblia, a mensagem que tem muitas pessoas lendo aqui, o autor diz assim: Ele é a rocha, ponto. Suas obras são perfeitas e os caminhos que Ele prepara são justos. E eu queria que vocês prestassem atenção como Ele descreve o Deus fiel. Ele fala assim: um Deus do qual se pode depender, sem reservas. Um Deus justo e sempre correto. Voltem um pouquinho a Bíblia de vocês em Deuteronômio 7, no versículo 9. Hoje fiquem com a
aberta, ligada. Amém? Diz assim: reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ponto. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Vamos curvar nossas cabeças, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no coração dos seus filhos, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser uma igreja que declara a tua fidelidade. Que sejamos filhos que reconheçam o Deus fiel. Que possamos, Senhor, nessa noite, reconhecer que de fato o Senhor é Deus, que de fato o Senhor é a rocha, que de fato, Senhor, as suas obras são perfeitas, que de fato, Senhor, o Senhor nunca erra, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar a tua fidelidade até, Senhor, os últimos dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade. Fidelidade significa basicamente lealdade. Um Deus fiel. Um Deus justo. Um Deus íntegro. A rocha, no Antigo Testamento, nós vemos várias vezes ela sendo usada. Era um símbolo que falava de um Deus, de um lugar seguro, de um lugar estável, de um Deus em que nós podemos confiar. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus. E Ele, pela sua graça e misericórdia, compartilhou conosco, através do seu Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito, em Gálatas 5, é a fidelidade. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não somos fiéis. Muitas vezes nós falamos algo e voltamos atrás. Muitas vezes nós não vivemos essa fidelidade, essa palavra de forma plena. Paulo, quando ele escreve para Romanos, ele fala o seguinte: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E para Timóteo, seu filho na fé, ele reforça mais uma vez. Ele diz assim: Timóteo, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Muitas vezes a gente ouve: Deus é fiel. Deus é fiel ao quê? Deus é fiel aos meus desejos, aos meus sonhos. Irmãos, Deus é fiel. Amém. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a cada uma desses livros, dessa palavra que Ele deixou para nós. Às vezes a gente procura muitas palavras, mas tudo que nós precisamos está nesse livro. Ele é fiel à sua palavra. Nós não temos um Deus que fala e não cumpre, que é como nós, que muitas vezes fala assim: olha, eu pode deixar, conta comigo, viu? Aí o negócio aperta, a gente, ó. Ele não. Ele é fiel até o final. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tiago fala de um Deus que não muda, que é imutável, que não assombra, que Ele não muda nunca. E hoje eu quero ministrar para vocês aqui de uma forma rápida, para a gente orar sobre essas promessas. Eu quero falar para vocês de 4 promessas na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é cheia de promessas. Mas nesse dia que eu estava orando, é como se viesse um download assim do céu. E aí eu peguei o meu celular e comecei a anotar os pontos. E eu separei alguns pontos para trazer para vocês. Ele falou assim comigo: filho, eu quero que você fale sobre essas promessas. As 2 primeiras é de um Deus fiel que já cumpriu. E as outras 2 promessas é de um Deus fiel que pode cumprir na nossa vida todas as vezes em que nós acessamos a Ele. Amém? Baseado, irmão, nessas afirmações, eu gostaria de lembrá-los das promessas de Deus. Cada vez que uma promessa for lida, lembre-se: Deus é fiel para cumpri-la na sua vida. Primeiro, Deus é fiel para nos salvar. 1 João 2,25 diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez,
a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a promessa da salvação é a promessa central das Escrituras. É uma promessa que o Deus fiel já cumpriu plenamente em Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes as pessoas falam que Jesus começou a ser anunciado a partir da Nova Aliança, no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Irmãos, Deus já falava do Salvador desde o início. Em Gênesis 3, o Senhor já falou sobre o Messias, sobre o ungido. Assim que o homem e a mulher caíram, o Senhor lançou sobre eles o juízo, a sentença. Mas antes, ele chamou a serpente. E a serpente nós sabemos que é a figura de Satanás. E para essa serpente, ele disse assim: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Prestem atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem que é esse descendente que Deus falou para Satanás? Eu vou levantar um descendente da mulher e este vai te esmagar a cabeça. Quem que é esse descendente que Deus prometeu? É Cristo, é Jesus. O Senhor, alguns teólogos falam que esse é o proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho foi anunciado, as boas notícias. Vai vir um Salvador que vai te esmagar a cabeça. Então Satanás já estava avisado. Os demônios já ficaram mais endemoniados ainda. Ele vai mandar um Salvador. Quando vai vir esse Salvador? E ao longo do Antigo Testamento, nós vemos as promessas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué. Sempre uma promessa do Salvador. Os profetas anunciavam a vinda de um Salvador, de um renovo que brotaria da descendência de Jessé, da descendência de Davi, o renovo, aquele que traria salvação. Eis que o menino nasceu e ele será chamado Deus Forte, Príncipe da Paz, Conselheiro. E ele foi fiel, e ele enviou, e ele cumpriu a sua promessa, e ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. A promessa foi cumprida plenamente, porque ele é um Deus fiel para nos salvar. A salvação, irmãos, não vem por obras. A salvação não vem porque você é bonzinho, porque você merece. Em Efésios, Paulo escreve assim: nós não éramos dignos. Na verdade, nós somos dignos da ira de Deus. Mas Ele, pela sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Deus é fiel para nos salvar. E Ele cumpriu em Cristo Jesus. Irmãos, não é por mérito. Não é por mérito. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém vai chegar diante do Pai e vai falar assim: Pai, tem certeza que eu vou morar do lado desse irmão? Mas eu já tive que aguentar lá na terra. Não, eu quero minha casa celestial. A gente veio conversando, né, Sophie? Sophie perguntou assim: mãe, como será que vai ser a nossa morada celestial? E ninguém vai chegar diante do Pai e falar assim: olha, Pai, eu quero morar do lado de Abraão, de Moisés. Ninguém. Ninguém vai chegar lá e falar assim: olha, eu mereço porque eu fui muito bom. Não. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é salvo por méritos. Então, irmãos, tome posse da salvação em Cristo Jesus, porque Deus é fiel para nos salvar. Segundo, Deus é fiel para nos perdoar. Quem já ouviu que a Bíblia toda é centrada em Cristo? Olha só. O plano, na verdade, as Escrituras têm um plano. Plano da redenção.
Jesus é o centro de todas as coisas. Deus é fiel para nos salvar, enviou seu Filho. Deus é fiel para nos perdoar. O sangue de Jesus é a garantia do nosso perdão. 1 João 2,12 diz assim: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Todos aqueles que caminham com o Senhor, que confessaram Jesus, que creem no seu coração e confessaram com a sua boca, que o Espírito convenceu, que trouxe convicção, que se arrependeu, é perdoado. Irmão, você não precisa sentir perdoado, você precisa crer. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Quantas vezes o diabo faz a gente olhar para trás e falar assim: na verdade, você não é perdoado, isso é mentira. Isso é mentira. O sangue de Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus é suficiente. Caiu o sangue de Jesus sobre a sua vida, irmãos, o que ficou para trás, ficou para trás. Eu creio nisso de todo o meu coração. Um dia eu estava ministrando para o meu pai, num discipulado, e ele estava fazendo o curso de batismo com o pastor Ricardo. E o pastor Ricardo ministrou para eles que nova criatura. Falou: seu Antônio, assim que o senhor levantar, o senhor é um novo homem. E ali naquela mesa, meu pai perguntou assim para mim, com os olhos cheios de água, de lágrima. Falou assim: filha, eu sou mesmo um novo homem? Tudo ficou para trás? Falei: tudo ficou para trás. Eis que tudo o Senhor fez novo. Nova criatura, Pai. Agora vá e não peques mais. Vá e viva. Não faça da graça uma graça barata. Honre esse nome poderoso. Irmãos, e por que Deus é fiel para nos perdoar? Porque Ele falou. Porque Ele falou na sua palavra. Em Isaías, Ele disse assim: somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Isaías 55. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Efésios 1. Eu amo esse versículo. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados generosamente. Derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento, generosamente. Não foi um pouquinho, foi generosa graça sobre a sua vida. Irmãos, a graça, ela é tão escandalosa que ela perdoa o imperdoável. É a graça de Deus. E agora, irmãos, para caminhar, para encerrar, que nós vamos orar hoje as promessas do Senhor. Terceiro, Deus é fiel para nos guiar. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Salmos 37, o Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Em sua palavra, o Senhor nos garante que Ele vai nos guiar. Irmãos, o ano passado, no começo do ano, eu estava vivendo assim, sabe quando parece que você está caminhando no escuro, que você não vê nada? E eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra balizou o meu ano todo. Isaías 50. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo, Jesus. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com suas flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor disse para mim: filha, está escuro, né? Confia em mim. Está difícil?
Você não sabe para onde você vai. A palavra de Deus fala, ainda que eu me desvie para a esquerda, ainda que eu me desvie para a direita, uma voz atrás vai dizer, segue aqui, anda aqui. Todos aqueles que confiam no Senhor, Ele guia. Qual é? O que você precisa? Qual o caminho que está escuro? Você não sabe. Deus é fiel para te guiar, irmão. Porque você merece? Não. Porque Ele falou. Porque Ele é fiel para nos guiar. Ele é fiel para nos guiar. Irmãos, não dê um passo sem antes falar com o Senhor. Pergunte para o Senhor, é aqui. E esteja sensível à voz do Senhor, porque Ele fala. Ele fala. Em todo o tempo Ele fala. Confie no Senhor. Quarto, Deus é fiel para nos ajudar em momentos difíceis. No Sermão do Monte, Mateus 6, o Senhor Jesus diz assim, não se preocupem com a vida de vocês. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E aí o Senhor fala para os seus discípulos, observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas o Senhor cuida dos pássaros. Vocês não são mais importantes que os pássaros? A gente fala muito dessa palavra, né? Mas quantos de nós cremos de todo o coração? Aí o Senhor fala de novo para eles, fala assim, agora observe os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória e majestade se vestiu como eles. E eles, vocês não são mais importantes que os lírios crescem e logo são arrancados e jogados fora. O Senhor fala assim, quem pergunta, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? São os pagãos que não têm pai. Vocês que têm pai, Ele vai cuidar de vocês. Irmãos, hoje aqui nesse altar, eu posso falar desse Deus fiel que cuida. Desse Deus fiel que cuida nos momentos difíceis. Desse Deus fiel que provê quando todas as portas estão fechadas. Salmos diz assim, todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Prestem atenção. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Quem crê nessa palavra? Eu creio de todo o meu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar e os seus filhos são uma bênção. Deus é fiel e vai providenciar tudo que nós precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, emprego, amigos. É Deus quem cuida de nós. É Deus que provê todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso que Ele provê de lugares improváveis. Irmãos, a Adriele aqui domingo falou sobre Elias, quando Elias lançou uma palavra de juízo sobre Israel e precisou se esconder de Acabe, que queria matar, que Elias falou, olha, não vai cair orvalho, nem chuva sobre Israel. E houve uma seca em Israel por 3 anos e 6 meses. E o Senhor escondeu Elias. E a palavra, irmãos, não sou eu, é essa santa palavra, diz assim, que o Senhor mandava um corvo para levar pão e carne para Elias de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Elias comia muito melhor dos que estavam soltos, porque geralmente o povo se alimentava uma vez por dia, mas ele se alimentava com pão e carne de um corvo. Vocês creem que Deus não muda? Vocês creem que Deus, Ele é a rocha, Ele é imutável, Ele é fiel e Ele não muda? O Deus de Elias é o mesmo Deus que nós servimos e se for preciso, Ele vai mandar um corvo para nós. Se for preciso, água vai brotar da rocha. Se for preciso, Ele vai cuidar de nós em todo o tempo. Irmãos,
O Senhor, a provisão do Senhor vem de lugares improváveis. Quando acabou a água desse riacho, o Senhor falou assim para Elias: vai para Sarepta, que lá vai ter uma viúva. Irmão, Sarepta era uma cidade, quem não sabe, de Jezabel. O Senhor geralmente Ele manda e cuida dos seus filhos no terreno do inimigo. Assim como Ele fez com Moisés, ele cresceu no palácio lá do faraó. A provisão de Deus muitas vezes vem de lugares improváveis. Irmãos, a gente passou um tempo agora, ficamos mais de um ano com as portas fechadas. E não teve um dia que meu marido não chegava em casa e falava assim: Deus é fiel, Anjinha. E aí eu olhava para ele e falava assim: crente é meio doido mesmo, né? Mas eu ia sendo ministrada todas as vezes. Ele falava assim, chegava em casa e falava assim: Deus é fiel, as coisas vão mudar, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Há um mês atrás, uma porta se abriu. E o Vanderlei falou assim para mim: não te falei? Deus é fiel. Deus abre portas aonde não tem. Deus providencia o que for preciso. Deus levanta quem for preciso para fazer a sua palavra. O Senhor é fiel, Ele vela pela sua palavra. O Senhor nunca disse e não cumpriu. O Senhor nunca falou e voltou atrás. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel no vale, o Senhor é fiel nos montes, o Senhor é fiel em todo o tempo. Ele é bom, Ele é bom, Ele é fiel quando a doença vem, Ele é fiel quando o luto chega, Ele é fiel quando a porta fecha, Ele é fiel quando todos viram as costas, Ele é fiel em todo o tempo, Ele vai cuidar de nós. Uma das maiores promessas do Senhor, que hoje é uma realidade, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é mais uma promessa, hoje é uma realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje nós temos o Deus fiel habitando em nós. Você tem o consolo que você precisa, você tem a direção que você precisa. Você tem o conselho que você precisa. Dentro de você habita o Espírito Santo. Ele é fiel e Ele cumpriu. Existem muitas promessas na Bíblia. E eu queria convidar vocês, irmãos, nessa noite, para nós orarmos as promessas do Senhor. Irmãos, teve uma promessa que eu pegava a Bíblia assim, abria, acho que é Atos, e ajoelhava, e falava assim: o Senhor falou, se você crê em mim, eu salvarei você e a tua casa. E eu ia lá e falava assim: salva meu pai, salva minha mãe, eu creio no Senhor de todo o meu coração, e o Senhor falou que o Senhor salvaria, e Ele fez, e Ele salvou. Hoje meus pais estão aqui, juntos comigo, adorando, servindo ao Senhor, porque Ele é fiel. Irmão, se você entrou aqui hoje com desejo, eu queria tanto que minha família estivesse junto comigo, Deus é fiel para salvar a sua família, porque Ele falou: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ele é fiel, Ele é fiel. Queria convidar vocês, irmãos, para orar. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem vir aqui na frente, se vocês quiserem dobrar os joelhos, quiserem se prostrar diante do Senhor. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Segundo Tessalonicenses, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e o guardará do maligno. 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deuteronômio: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. 2 Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Salmos: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Hebreus 10: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Salmos 89: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. 1 Coríntios: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmo 115: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e a tua fidelidade. Pai, o Senhor é fiel e queremos declarar a sua fidelidade diante dos santos e dos anjos. Queremos trazer à memória que o Senhor é um Deus fiel, que nunca falhou e jamais falhará. Queremos profetizar nessa noite que contemplaremos a tua fidelidade com os nossos olhos. Queremos profetizar a tua fidelidade sobre a nossa família. Queremos profetizar a tua fidelidade sobre a nação brasileira. Nós cremos nas tuas promessas sobre a nossa nação, Senhor. Queremos profetizar a tua fidelidade sobre Israel. Pai, rasga o céu sobre Israel e traz salvação sobre essa nação. Vem sobre Israel com a paz do Messias Jesus. Vem sobre Israel a justiça do Filho de Deus. Pai, nós queremos declarar a tua fidelidade sobre essa igreja, sobre essa casa, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel e que o Senhor cumprirá cada palavra, Senhor. Nós cremos na tua fidelidade. O Senhor é fiel, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, de cada palavra liberada sobre essa casa, Senhor. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a verdade de Deus. Declare isso, és fiel, és fiel. Declare, declare, declare em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. A porta vai abrir. Essa tempestade vai passar. Porque Ele é fiel.